Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 3 do podcast do Estúdio Design Limpo. Esse podcast que tem 3 pilares: saúde, negócios e espiritualidade. E hoje, em especial, saúde. A gente está aqui com a doutora Eveline Casalec. A Eveline ela é pediatra, médica formada pela UFMG, pediatra pelo Hospital de Servidor de Minas Gerais, pós-graduada em nutrição materno-infantil, pós-graduanda em nutrologia pediátrica e consultora do sono. Obrigado por aceitar o convite, Eveline. Eu que agradeço. Por que pediatria, Eveline? Eu acho que a pediatria veio antes da medicina, Gui. Hum, Eu lembro de muito nova, né, pensar em ser médica. E inicialmente eu falava que eu queria ser pediatra porque eu gostava de criança. Eu descobri que, na verdade, eu gosto mais da pediatria no sentido de cuidados. Eu penso que a pediatria, ela muda o futuro, porque eu consigo trabalhar a saúde da criança a fim de que ela se torne um adulto, um idoso saudável. Então, a parte preventiva, ela aquece meu coração e não teria outra especialidade melhor para eu trabalhar isso. entendi. Você sabe que eu sou pai, né, há 3 anos e meio, você conhece minha Uhum. filha. E é impressionante, assim, depois que eu me tornei pai, a gente sempre, no final das contas, assim, você vê a criança com outros olhos, assim, tudo que acontece com uma criança, ela acaba tendo um peso maior aos nossos olhos, assim. Mas depois que eu virei pai, isso mudou, assim, muito, isso aumentou. Então, toda notícia que eu vejo que envolve uma criança, isso tem um peso muito maior pra mim, assim, como pai. Eu queria saber de você, como que você faz o manejo das suas emoções, da Eveline, não da doutora, de cuidar de criança, de repente passar por uma situação delicada e ainda assim manter o foco profissional, manter ali a sua técnica. Uma das belezas da pediatria, e que também é uma das coisas que me faz achar a pediatria linda, é que a criança, em geral, ela tem uma resposta muito boa aos tratamentos. Então, a gente vê, por exemplo, uma criança, vamos pegar um caso assim, de uma fratura, ela vai ter uma resposta muito melhor do que um adulto. Uma criança com pneumonia tende a ter uma evolução muito melhor do que um idoso. Então, em geral, eu tenho um olhar muito otimista para as crianças, mesmo durante períodos de adoecimento, Tá. tá? Mas é claro, quando a gente lida com situações muito graves, principalmente depois que eu me tornei mãe, isso mexe com a gente. Então já teve vez de eu me deparar com algum diagnóstico muito difícil, de alguma criança no hospital, chegar em casa, abraçar minhas filhas e só agradecer a Deus por elas estarem ali. Uhum. Mas a gente ter a consciência de que nem tudo depende de nós e, na verdade, nós somos meros adjuvantes da mão de um Deus bondoso e poderoso, isso traz um alívio grande. Saber que não depende apenas de mim, que eu sou apenas um instrumento Tá. e que nem tudo eu vou conseguir, infelizmente, eu vou conseguir resolver. Eu sou finita, eu sou limitada. Então, eu acho que isso me ajuda a lidar com os momentos mais difíceis da profissão. Entendi. Você comentou sobre Deus, eu queria saber de você se em algum momento você já passou por uma situação com uma criança que não teve explicação científica, que a medicina pudesse explicar. Já. Sério? Já, e foi uma situação que inclusive mexeu com a minha fé. Eu sou cristã protestante e eu lembro de uma situação de uma criança internada na minha época de residência. O diagnóstico dela era shaking baby. Para quem não sabe, o shaking baby é uma hemorragia intracraniana secundária ao chacoalhar da criança. Foi um diagnóstico muito difícil, né? Envolveu questões inclusive judiciais, porque provavelmente foi na escola, enfim. Mas a criança tinha uma hemorragia dentro da cabeça e tinha uma programação cirúrgica para resolução dessa hemorragia. Provavelmente ia ter que tirar os coágulos de dentro do crânio dessa criança e ela estava internada. E essa mãe, com muita fé, começou a orar, começou a ungir a criança e falou: não, isso vai se resolver, o próximo exame vai ter resolvido, isso não vai para cirurgia. E eu confesso que eu mesma, como médica, falei: não, gente, calma, tudo bem, a gente tem que ter fé, mas a medicina tá aí para isso e tal. E não é que o exame pré-cirúrgico não tinha mais nada? Mais Nossa, nada, menina. A criança não precisou da cirurgia entendi. por fé mesmo da mãe. E aquilo Impressionante. mexeu com a equipe toda, obviamente, né? Com certeza. Eu me lembro uma vez que eu fui na consulta, né, levar minha filha com você, com a minha esposa, e a gente fez um comentário, não sei se você vai se lembrar, assim, que para você talvez fosse mais simples, na nossa visão, lidar com uma situação assim de febre, que você ainda não tem um diagnóstico, né? Afinal de contas, você é médico e pediatra, né? Você sabe como Uhum. lidar com aquilo. Só que daí você deu uma resposta. Você falou assim, na verdade, ao contrário.
como eu sei tudo que isso pode causar, eu fico, não medrosa, mas assim, isso me liga um alerta um pouco diferente dos pais, assim. Eu fico mais preocupada do que os pais, na verdade. Igual a gente estava comentando antes de começar, né? Recentemente eu passei com minha filha por 5 dias de febre. Então eu sei que pode ser algo muito simples, como um vírus, mas eu também sei que podem ser causas muito mais complexas. Então a gente realmente fica um alerta aí, Uhum, tentando garantir que nada escape, né? exato. Viu? E me fala uma coisa, qual que é o maior desafio dos pais hoje que chegam até você, assim? Eu acho que lidar com o não saber o que fazer. Tá. Então, diante de uma doença, mas também diante das questões comuns da infância. Então, um Tá. choro, às vezes desregula, principalmente pais de primeira viagem, ou lidar, por exemplo, com os desafios do sono, né? É um desafio, por exemplo, que eu não imaginava que fosse tão frequente no consultório quando eu me tornei pediatra. É algo que a gente vê pouco na residência, então eu fui estudar muito por fora, mesmo antes de ser mãe, e depois que eu fui mãe, eu lidei muito intensamente com esse desafio com a minha primeira filha, foi muito difícil, então eu fui estudar mais. Então, eu acho que a mudança da rotina da casa, a rotina nossa como adultos Uhum. independentes, uma criança traz muita mudança, você sabe muito bem disso. Então, lidar com isso eu acho que é o maior desafio. Entendi. Falando assim como pai, pra nós, eu já conversei com a Jéssica a respeito, de fato foi o sono. Você comentou e já me acendeu um É alerta muito aqui. difícil. Porque a gente se prepara, claro, né? A gestação ali 9 meses, você vai se preparando em diversas áreas da vida, assim. Mas a hora que o bebê não dorme, por uma noite ok, duas ainda vai lá, agora uma semana inteira. Isso, assim, eu percebo que mexe nas emoções da casa, assim, como um todo. Influencia no casamento, no trabalho, na sua paciência, no nível de estresse. Então, assim, o sono, de fato, pra nós, foi o maior desafio, assim. É. E, E é interessante você falar isso, porque é esperado que o recém-nascido não durma, né? E aí, geralmente, o que que a gente vê aí nessa cultura de venda de cursos, Instagrams, livros? 12 horas de sono em 12 noites. Tem um livro que tem esse nome, né? 12 noites não. 12 horas de sono em 12 semanas. Então tem um livro com esse nome, por exemplo. São propostas milagrosas, mas o que será que realmente é a fisiologia do bebê? O que será que é o normal do bebê? uhum, Então eu acho que se fala pouco sobre isso, sobre a realidade. É claro, eu acho que fisicamente a gente nunca vai estar realmente preparado porque a gente está acostumado a dormir a noite inteira. Então uhum. vai ter um desarranjo. A questão é entender o quão normal é aquilo, o quanto a gente pode atuar para poder tentar melhorar um pouquinho, né? Entendi. Até pra gente conseguir lidar, porque, igual você falou, é muita mudança, né? Pessoal, no casamento, profissional e tudo mais. Exato. E tem um número de horas ideal para o bebê dormir, assim? Igual a gente tem para nós, por exemplo? Então, tem. Só que o que acontece com os gráficos? Eles vão diminuindo ao longo da nossa vida, né? Então, o recém-nascido vai ter aí de 18 a 20 horas de sono no dia, então em 24 horas. Então, pensa, a maior parte do tempo de vida de um recém-nascido é dormindo. Aí, com 3 meses, isso já começa a cair, vai caindo, caindo. Mas o que acontece com os gráficos, e eu acho que isso que falta um pouco de tato quando a gente está falando de cursos, de livros e tudo mais, é que eles têm uma variação muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um recém-nascido que dorme ali 16 horas por dia e tá tudo bem com esse bebê. E eu Tá. tenho um recém-nascido que dorme 20 horas por dia e tá tudo bem com esse bebê. Se você parar pra pensar, de 16 para 20 são 4 horas de diferença em um dia de 24, é muita coisa. Sim. E aí, geralmente, obviamente, pelo menos comigo foi assim, não sei se com vocês, a gente foca no 20. A gente quer que os nossos filhos sejam bebês que durmam muito. Mas e quando eles não são? Será que tá normal? Uhum. Às vezes tá, às vezes não. E aí a gente tem que olhar pro bebê. Tem que ter aquele olhar de tipo, olha, deixa eu entender o que tá acontecendo com esse bebê. Ele tá me demonstrando sinais de sono, de privação de sono, ele tá me demonstrando que ele tá feliz, que ele tá satisfeito. Uhum. Então tem essas tabelas, né, da Associação Americana de Sono, do Instituto Nacional de Sono Americano, mas elas têm uma variação, na verdade, elas têm uma variação bem Uhum. grande, tá? Entendi. E onde que a soneca entra nisso? Até onde vai a soneca na idade? Então, aí, quando a gente pega essas tabelas de tempo de sono em 24 horas, ele inclui sono noturno e sonecas. Geralmente, o que eu tendo a orientar, e a maioria das pessoas que são referência para mim nesse assunto orientam, é que o sono noturno ele tem que ter pelo menos 10 horas. Tá. Considerando despertares, mama, dorme, mama, dorme, mas
10 horas totais, ok? E aí o restante a gente fica nas sonecas. Alguns bebês vão fazer 12, 13 horas de sono noturno e o restante nas sonecas. Ótimo. Geralmente um recém-nascido a gente nem fala tanto de soneca, porque o ciclo é muito, ele fica pouco tempo acordado a maioria. Sim. Vai chegando perto dos 3 meses, aí sim a gente começa a falar de 4 sonecas por dia, por volta dos 4 meses, 3 sonecas por dia, por volta dos 9 meses, 2 sonecas por dia. Depois, entre 1 ano e 3, passa para 1 soneca por dia, idealmente no mínimo até 3 anos, algumas crianças até 5. Ótimo. E você comentou de alguns sinais que o bebê demonstra quando ele está com problema de sono, ou privação de sono, no caso. Isso. Quais seriam esses sinais? A privação de sono, ela geralmente é um bebê ou uma criança muito irritada no final do dia. Vocês já devem ter passado por Muito. algum dia assim, Demais. né? Todos nós já passamos por dias assim. Então, é aquela criança que às vezes fica muito agitada. Então parece, nossa, ela tá pegando fogo, brincando. Quem disse que tava com sono? Mas se encosta o dedo mindinho na porta, vira aquele vucu-vucu. Então, geralmente é uma criança em privação de sono. E um bebê pequenininho é um bebê que chora muito no final do dia. É claro, a gente tem aquele momento conhecido como Hora da Bruxa, que eu, apesar de não gostar do nome, mas é o nome popular que tem, que é ali por volta das 5 horas, que é quando o bebê realmente fica mais desconfortável, aumenta os desconfortos gastrointestinais, a disquesia, a cólica. Então ele fica, mas quando isso é muito exacerbado, a gente precisa pensar que esse bebê tem privação de sono. Eu me lembro que o choro da Lia, da minha filha, assim, o pior deles era do sono. Ela chorava, resmungava com fome, com febre, ficava chatinha e tal, mas o choro do sono, assim, acho que ele é inconfundível, né? Ele é É um choro inconfundível. gritado. E gritado, isso. E sentido, né? É um choro bem sentido. É impressionante, assim. Eveline, hoje não tem como a gente desconsiderar as telas, né? Então, por mais que a gente sabe que não é o ideal, né, dar tela tão cedo assim para um bebê, mas eventualmente, uma hora ou outra, ele vai ter acesso a isso. E eu queria saber de você, qual é o impacto dessas telas no sono do bebê? Então, o que que acontece? Essa semana mesmo eu atendi um bebê que os pais estavam usando a tela, mas com um conteúdo muito leve. Pelo que eles explicaram, eram uns peixinhos nadando assim, com uma musiquinha tranquila, que fazia o bebê ficar fixo, porque hipnotiza. E aí, como era um sono tranquilo, ele ia adormecendo e dormia. Então, ele estava usando isso, bebê menos de 1 ano. Mas qual que é o problema? Ela até pode induzir o sono, mas ela cria um hiperestímulo neuronal. Tá. Então, assim, do ponto de vista neurológico, é um hiperestímulo. Então, a qualidade desse sono vai ficar comprometida. Então, esse bebê vai ter um sono mais agitado durante a noite, pode ter mais despertares, ou pode realmente mudar a fisiologia do sono, ficar um sono mais leve, não aprofundar tanto, não ser um sono que relaxa, Perfeito. tá? Então, aumenta, mesmo que possa adormecer a criança, piora a qualidade de sono e, consequentemente, deixa a criança mais irritada ao longo dos dias. Perfeito. E muita gente fala daquele ruído branco, né? Aquelas musiquinhas de ninar, isso acaba ajudando? Na verdade são duas coisas diferentes. O ruído branco, ele é uma frequência contínua, que geralmente o shhh, e fica. A música de ninar, ela não é considerada ruído branco. O ruído branco, ele ajuda no relaxamento, tá? Assim, pela frequência em si, os estudos mostram que é uma frequência relaxante do ponto de vista neurológico e também pelo intuito da gente simular um ambiente intraútero, isso pensando nos pequenininhos. Tá. Hoje em dia a gente já sabe que um ambiente intraútero é um ambiente barulhento, ele não é um ambiente isento de barulho, então tem, né, corrente sanguínea passando ali através dos vasos e tudo mais. Então, algumas crianças vão dormir melhor com ruído branco. Existe uma certa polêmica ao redor disso. Tem pessoas que trabalham com sono que não gostam. Alguns estudos falam de malefícios, mas esses estudos falam de malefícios principalmente quando esse ruído ele é alto. Tá. Então, geralmente, quando a gente opta por usar, eu inclusive usei por muito tempo com as meninas, a gente precisa medir os decibéis. Tá. Então, baixa ali o aplicativo, um decibelímetro, coloca perto da criança, garante ali uns 40 decibéis. Vocês vão ver que isso é baixinho, tá? Então, aquela ideia do ruído branco alto para neutralizar sons externos, ela tem caído por terra. A ideia do ruído branco baixinho é só realmente levar o relaxamento e ser talvez até mesmo uma associação de sono. Então, eu lembro, por exemplo, da minha mais velha,
chamar o ruído branco de barulhinho do sono. Ah, barulhinho de dormir, o barulhinho do sono, porque era ligar, ela já sabia que era a hora de dormir. Perfeito. E isso tem a ver com rotina também, né? Total. Eu me lembro que no nosso início, assim, né, com a Lia, a Jéssica, mais preocupada com isso, ela fez alguns cursos do sono também, e a rotina, assim, foi fundamental para nós. A gente tinha uma hora para chegar em casa, uma hora para jantar, para dar, enfim, fazer a rotininha dela, banho, papá, o TT, né, e colocá-la para dormir. E isso eu senti que ajudou muito, assim, colocar todo dia no mesmo horário, isso foi muito bom, assim. Essa é a peça-chave do sono de uma criança. E geralmente não, com certeza, é sempre a primeira coisa que eu oriento e que eu tento ajustar na família, na casa, quando eu pego um caso de dificuldade com o sono, né? A gente chama de insônia na infância, para ajudar aquela família a melhorar o sono da criança. A maioria chega com uma rotina muito desajustada. E entra naquilo que a gente conversou no início. Eu tenho muitas vezes a dificuldade de fazer os pais entenderem que quando uma criança chega na casa, não dá para no início você manter a rotina que você tinha antes. Você precisa entender que aquele serzinho tem as suas necessidades também. Alguém tem que fazer por ele não consegue fazer sozinho. Então, é importante sim que os pais tenham a consciência de que até a gente ter um momento mais estável no sono dessa criança, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas em prol da rotina para que essa criança durma bem, passe o dia bem e que, consequentemente, toda a família tenha bons dias e dias mais tranquilos. Eu era louca da rotina. Mas, assim, até hoje tem uma rotina muito, muito definida com as meninas no dia a dia. Só que à medida que eles vão crescendo e que eles passam a dormir melhor, aí a gente consegue flexibilizar, né? Então a minha caçula, graças a Deus, tive bem menos dificuldade com sono dela no início, então ela tinha 3 meses, a primeira vez que a gente fez uma viagem, e eu lembro dela no resort dormindo no carrinho. A gente fazia a rotina, dava o banho, dava mamar, colocava ela no carrinho, ia todo mundo jantar, ela ficava ali do lado dormindo e a gente jantando, brincando e tal. Mas por quê? Porque ela já tinha um sono bem estabelecido. Então aí com o tempo a gente abre as exceções. E aquele papo que o pessoal fala do bebê talvez não dormir tanto, não tirar tantas sonecas durante o dia e deixar ele bem cansado para dormir à noite, é mito, é verdade? É mito, porque vai entrar na privação de sono, aquele bebê hiper irritado. O que acontece? Quando a gente tem sono, você já deve ter passado por isso. Eu passava por isso, por exemplo, muito na época de graduação, que a gente tinha que dormir, tinha que estudar, quer dizer, então a gente tinha que estudar, tava com sono, mas tinha que estudar. Então o que acontece? A gente começa ali naquele sono, aí vai e fala, não posso dormir, não posso dormir. Na hora que você passa um degrau, você liga um alerta. Você já deve ter vivido isso. Isso acontece com as crianças. Então vamos supor que o bebê está com sono. O bebê está com sono, por algum motivo ele não teve o estímulo necessário para relaxar e dormir, porque também é nosso papel criar um ambiente adequado para esse bebê adormecer. E esse bebê passou do ponto do sono. Então o cérebro liga um alerta. Tipo, poxa, não dormiu. Se não dormiu é porque tem algum perigo. Perigo é igual a cortisol no cérebro. Cortisol é igual a barrar a pressão de sono e esse bebê não consegue dormir. Tá. Então ele entra em hiperexcitação mesmo. Ele começa a ficar, tipo, doidinho. E aí, quando ele dorme, tem excesso de cortisol. Esse sono tende a ser pior, mais agitado. Então não existe causar privação de sono para poder ter uma noite de sono melhor. Vai ser o contrário. Perfeito. E muita gente tem dúvida também dessa transição, né? Muita gente faz o bebê pequenininho, né? Na maioria das vezes dormindo no colo para depois colocar num berço ou numa cama. Qual que seria o momento ideal de fazer essa transição? Gui, essa é uma pergunta bem difícil. Por quê? Bebês, eles vão ficar mais tranquilos no colo. Eles vão dormir melhor no colo, aconchegados. Pensa que um bebezinho intraútero estava lá totalmente espremidinho, quentinho, apertadinho, e aí chega nesse mundão maluco, ele tá solto, com temperaturas que variam o tempo todo, porque intraútero não fica variando, né, com estímulo de luz, estímulo de escuro, estímulo de barulho, coisas que ele não tinha. Então ele tende a ficar mais assustado, mais alerta, e por isso que tudo que a gente faz de sono, né, aconchega, faz charuto e tal, tudo é meio tentando imitar esse ambiente de conforto e segurança para o bebê. O mundo ideal, vamos assim dizer, pensando em sono
curto, médio prazo, é a gente, desde bebezinho, desde recém-nascido, tentar estimular uma autonomia de sono. O que seria uma autonomia de sono? É eu pôr o bebê deitado ali no berço, acordado, alimentado, tranquilo, sem febre, limpinho, e ele ficar ali tranquilinho e tal, até adormecer por si. Isso vai acontecer todas as vezes? Não vai. Eu costumo falar com os pais, olha, dê oportunidade para ele dormir. Às vezes vai dar certo, ótimo. Quanto mais conseguir, melhor. Mas tem vezes que você vai pôr lá, o bebê vai se sentir solto, assustado, por causa dessa questão de ambiente. Então pega, aconchega, se precisar, tá muito exaustivo, nina. E aí tem um médico que eu gosto bastante, que é o Dr. Harvey Karp. Ele tem um livro sobre o bebê mais feliz do pedaço. Se eu não me lembro, é esse nome mesmo. E ele fala que o melhor momento da transição seria por volta de 15 minutos. 15 a 20 minutos. Esse bebê já vai estar em sono profundo, tá? Isso se você não for, se for naquele momento que você falou, não, neste momento o bebê está muito irritado, não é a hora de eu tentar fazer ele dormir por si, tá? Então, principalmente do recém-nascido, por quê? Porque ele vai estar em sono profundo, a transição vai ser mais fácil para o berço, só que a gente tem que ter em mente que o sono do recém-nascido ele tem um ciclo de 40 a 50 minutos, então esse bebê vai ficar 20 e 30 minutos no berço. E aí, na hora que ele tiver um breve despertar, ele vai acabar demandando. Agora, se a gente está pensando em autonomia do sono, a minha sugestão é, esse bebê está levemente sonolento, já tenta passar para o berço. Perfeito. É o melhor momento no ponto de vista de desenvolver a autonomia do sono. Então você acalma o bebê acalmou, tá ali, sabe quando tá fechando o olhinho, meio grogue, você já tenta passar pro berço e termina de ninar ali no berço. Dá um tapinha no bumbum, dá uma leve mexidinha no bebê. Se ele ficou, ótimo, perfeito. Se não ficou, aí talvez você tenha que fazer a técnica dos 15 e 20 minutos. Perfeito. E pro bebê que não consegue ter essa autonomia do sono, até onde isso pode ir? Essa dependência, de repente, de um pai ninar, de um pai estar perto, ou mãe? Depende da família. Se isso tá tudo bem para a família, se o bebê tá conseguindo ter as horas de sono necessárias durante o dia, se os despertares à noite, eles são mama e dorme rapidinho e o bebê relaxa, e a família tá bem com isso, isso não é um problema, não para o bebê. Isso pode se tornar um problema para a família. Então, por exemplo, uma mãe que precisa voltar a trabalhar e o bebê só adormece mamando. E ali com 6, 7 meses, algumas até com 4 meses, vão precisar voltar para o seu trabalho. Poxa, se ele só adormece mamando, como é que vai fazer se a mãe não tá junto? Aí nós vamos ter que intervir de acordo com a necessidade da família. Perfeito. E falando de ambiente, assim, o quanto isso influencia? Então, por exemplo, uma luz apagada, obviamente um lugar sem ruído, mas muita gente fala também da questão do cobertor, de um naninha, de um protetor de berço ali. Isso faz sentido mesmo? O ambiente é outro pilar. Então a gente falou da rotina e um outro pilar é sim a questão do ambiente. Ele tem que ser um ambiente propício para adormecer, né? Imagina você tendo que dormir no meio da Praça Sé. Não vai dormir, né? Você vai estar em alerta. O bebê, tanto nós quanto o bebê, para adormecer a gente precisa se sentir seguro, tá? A questão do escuro, vou pegar esse ponto primeiro, ele é importante sim. Por quê? Porque qualquer ponto de luz bloqueia a produção de melatonina. Então, o recém-nascido ele não produz melatonina por si. Então, nesse início a gente mantém escuro à noite e de dia sempre claro, até mesmo nas sonecas. Por volta de 2 a 3 meses esse bebê já começa a produzir, eu posso deixar escuro nas sonecas também. E aí se eu deixo, tipo, eu vou deixar a porta do banheiro um pouquinho aberta, eu vou deixar aquela luzinha do abajur para eu poder ver o bebê. E isso inibe uma produção plena de melatonina. Então isso também atrapalha a qualidade do sono do bebê. O ideal, principalmente à noite, é breu total. Eu brinco assim, ó, você vai olhar, depois de 5 minutos no quarto, você tá olhando sua mão, você tá vendo? Não tá legal, acha onde tá a luz. Agora, sobre a questão da naninha, do cobertor, do protetor de berço, isso tudo é contraindicado. Principalmente não, para bebês abaixo de 1 ano. Ok? Abaixo de 1 ano a gente tem um aumento do risco da morte súbita do lactente, né, que é o bebê, por causa desses
desses adereços dentro do berço. Então, o que a gente orienta é a única coisa que deve estar dentro do berço é o bebê. Então, o cobertor, esse bebê pode, e aí nem entraria em morte súbita, entraria em morte por asfixia mesmo. Nossa. Ele pode pegar esse cobertorzinho, levar ao rosto e ele não tem o reflexo de retirada. Então, ele pode estar ali sufocando, ele não vai saber que ele tem que tirar aquilo. A mesma coisa se ele rola e se enfia ali naquele protetor de berço. Uhum. A mesma coisa o ninho. Se ele vira e ele enfia a cabecinha ali na curvinha do ninho, ele não vai ter o reflexo de retirada. Entendi. Então o ideal é você aquecer o bebê sempre com roupinha e não com nada de cobertor. Esse tipo de Perfeito. E lembrar que as roupinhas, a touca também não vale, porque a touca pode descer, Perfeito. tá? Então é sempre roupinha e roupinhas que não soltem. Entendi. Mas isso acaba dando uma ansiedade nos pais, porque pensa assim, você vai deixar seu bebê num outro quarto para ter essa autonomia, né, que no final das contas é o que a gente quer, mas você não sabe se ele vai rodar, se ele vai de repente se afogar. Então, a orientação, na verdade, Guilherme, é que esse bebê fique no quarto dos pais até pelo menos 6 meses. Uhum. Então, isso não impede da gente desenvolver autonomia. Tá. Então, você pode colocar ali, a gente fala de co-bed ou co-sleeper, que nada mais é do que o bercinho ali próximo, não é na cama dos pais, é um berço próximo à cama dos pais, ok? E aí a gente deixa o bebê ali e você vai estar do lado, só que o bebê vai estar ali quietinho. Então, Perfeito. por exemplo, uma outra paciente que eu acompanho, eu atendi essa semana, e ela veio me falar, tipo, até preocupada, se você tá assistindo ou tá ouvindo e tem problema com o sono do seu bebê, não fique bravo, porque eu ficaria. Eu ainda brinquei com ela, falei, você tá reclamando de barriga cheia, porque a bebezinha dela dorme 8 horas da noite e vai mamar só às 3 da manhã. Nossa. E ela dorme esse tempo. Ela fica, mas doutora, não é muito tempo. Eu falei, não, deixa ela dormir, deixa ela ser feliz. E aí, mas o que acontece durante esse período? Não é que a bebê não acorda. A bebê acorda, tá ali do lado e fica brincando com a voz. E ela volta a dormir sozinha. Só que ela tá do lado da mãe. Tá. Só que a mãe não interfere, porque eu orientei, e a mãe já sabe, então a mãe não intervém. Tá. Ela só intervém quando a bebê chora. Então a bebê fica ali brincando e volta a dormir sozinha. Isso é autonomia de sono, entende? Mas ela tá ali do lado da mãe. Se acontecer qualquer coisa diferente, a mãe tá por perto. A mãe vai ouvir, a mãe vai ver. Em casos de família ou casa em que o bebê não cabe no quarto dos pais, uma opção é, preferencialmente, a mãe dormir no quarto do bebê, ou a gente tem uma babá eletrônica no som de forma a monitorar esse bebê. Ótimo, perfeito. E pra quem, Eveline, já tentou de tudo, assim, mexeu no ambiente, mexeu na rotina e não teve sucesso, assim, né, nesse sono, nessa autonomia do sono, quando que é a hora de procurar uma ajuda profissional mesmo? Quando estiver interferindo na qualidade de vida dessa família. Tá. Então, às vezes, não é incomum famílias me procurarem, mães me procurarem, querendo desmamar o bebê, querendo tirar o seio materno por causa da dificuldade do sono. Eu falo, olha, a sua dificuldade não é com o aleitamento, o problema não é o seio materno, o problema é o sono. E aí sim, às vezes nós vamos ter que checar se realmente está tudo bem na rotina, no ambiente, a conexão dessa família ao longo do dia com a criança, porque às vezes a criança está querendo despertar para estar perto da mãe, porque não teve contato de qualidade ou suficiente durante o dia, e a gente tem que ajustar de outras maneiras. Eu já tive que falar, olha, vocês vão precisar sair mais cedo do trabalho, não tem jeito, tá ficando pouco tempo com a criança. Uhum. E aí a gente foi tendo melhoras. Em alguns outros momentos a gente vai ter que realmente agir de maneira mais direta com relação do sono da criança, e realmente mais direta na questão da autonomia. Mas a gente só faz isso realmente quando todos os outros pontos estão alinhados Certo. e quando a gente percebe que isso está trazendo prejuízo para a criança por trazer prejuízo para os pais. Porque pais em privação de sono Nossa. são menos responsivos, têm um maior risco de depressão pós-parto para a mulher, né? Tem maior risco desses pais estarem muito irritados e, consequentemente, serem mais agressivos, nem que seja verbalmente com essa criança, o que atrapalha na conexão, o que atrapalha no sono. Então, eu preciso que esses pais também estejam bem. Perfeito. E o seu acompanhamento, como é que ele funciona? Assim, é uma consulta pontual ou você faz um acompanhamento numa janela de tempo para, de fato, treinar, entre aspas, esses pais para conseguirem criar essa autonomia para o bebê? Geralmente, quando é o atendimento voltado especificamente para o sono, a proposta inicial que a gente tem é 2 encontros com intervalos de 15 dias. Então, no primeiro eu vou entender o que está acontecendo e fazer uma proposta inicial para esses pais. Tá. E aí a ideia é que com esses 15 dias esses pais coloquem em prática e daqui 15 dias a gente veja os resultados
sim ou não. Uhum. E aí, depois desses 15 dias, se precisar, eu faço uma nova proposta. Se precisar de outras avaliações, a gente tem outros encontros. Mas, geralmente, em 2 encontros, a gente já consegue dar um bom direcionamento. Entendi. Tem muita gente que fala, a gente deu uma pesquisada nesse tema, né, antes de fazer esse bate-papo, que todo mundo acha que o bebê do outro dorme, ou seja, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, e só o meu bebê não dorme. Você recebe essa queixa lá? Demais. E isso tem 2 pontos. Primeiro, tem bebês que são mais dorminhocos mesmo, como a gente falou, e bebês que vão ter menos necessidade de sono, mas também tem a questão da percepção dos pais. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, hoje o filho dela já tá com, acho que ele tá com 6 anos já, mas eu acompanho ele desde bebê. Ela chegava pra mim e eu perguntava assim, e aí, como é que tá a noite? Ah, não, doutora, tá dormindo a noite inteira, tá ótimo. Aí eu tipo, ué, então tá, né? Uhum. Isso com 1 ano. Aí quando eu ia conversar, e como é que estão as mamadas? Ele mama assim, de dia, à noite ele mama umas 3 vezes. Então assim, pra ela, esses despertares de 3 vezes pra mamar durante a noite não era um problema. Perfeito. Então ela falava que dormia a noite inteira, porque ele mamava e dormia, e pra ela tava tudo bem, ele dormia a noite inteira. Uhum. Então tem muito a ver também com a percepção dos pais. Então assim, tem bebê que dorme super bem e dorme super bem desde cedo? Tem, mas Uhum. eles são raridade, então muito cuidado com as comparações. Perfeito. E essa história de acordar o bebê para mamar de 3 em 3 horas, é até que idade isso, Eveline? Na verdade, isso não existe. Ah, não? Não. Como eu expliquei dessa de 3 meses, tá Uhum. dormindo 8 horas, é uma preocupação da mãe. A gente só vai acordar o bebê para mamar a cada 3 horas com indicação médica quando esse bebê é prematuro, baixo peso, Uhum. tá com dificuldade de ganho de peso. Aí sim, a gente precisa alimentar esse bebê com mais frequência. Mas um bebê saudável, que nasceu a termo, que é no tempo certo, no peso direitinho, tá ganhando peso, a gente considera que se esse bebê tiver fome, ele vai despertar e a gente não fica acordando. Perfeito. Então é realmente só em casos pontuais com indicação médica que a gente precisa acordar o bebê para mamar. A gente deve esperar ele pedir, então. Sim, um bebê saudável, com bom ganho de peso, que nasceu no tempo certo, a gente espera a demanda dele. De noite. Perfeito. De dia, aí sim, a gente não vai deixar esse bebê fazer sonecas muito longas. Por quê? Porque eu quero alimentar bem esse bebê de dia para que ele não precise de tanto leite à noite. Uhum. Então, o consumo energético do bebê, ele é em 24 horas. Então, eu quero concentrar isso mais de dia para não ter tanta demanda à noite. Então, de dia, eu vou orientar que esse bebê mame a cada 2 horas e meia, 3 horas. Uhum. Então, se tá fazendo soneca ali a 2 horas, eu vou acordar esse bebê. Perfeito. E você é mãe de 2, né, Eveline? Eu sou mãe de 2. Eu queria saber o seguinte, eu sou pai de uma, pelo menos por enquanto, né? Mas se tem uma diferença da filha 1 e do filho 2, nessa questão, por mais que seja o mesmo ambiente, os mesmos pais, a mesma rotina, você percebe uma diferença entre eles? Total. E assim, não que seja uma regra, mas o mais comum de eu ver na rotina é o primeiro filho tendo mais dificuldades com sono, com essas questões, e o segundo filho vindo, eu brinco, na paz, good vibes. Por quê? Porque tem muito de reflexo de nós, né? Não tem jeito. Pensa, eu costumo explicar assim, olha, o primeiro filho, a gente passa por um luto de quem a gente era. Então pensa, você e a Jéssica, vocês tinham as individualidades de vocês, a rotina de vocês eram um casal que saíam a hora que vocês queriam, tomava banho a hora que vocês queriam, queria sair com os amigos, podia voltar a hora que quisesse. Então vocês tinham uma independência de adultos, né? Uma vez que chega a Lia, muda tudo. Só que isso agora já mudou. Vocês já são pais. Tem razão. Vocês já têm uma nova rotina por conta dela e vocês já sabem o que é ter um indivíduo que depende de vocês. Então, quando vem o segundo, vocês já são pais. Vocês não estão aprendendo a ser pais. Tem razão. Então, o segundo já vem num ambiente que esse luto já foi vivido. Consequentemente, nós como pais estamos mais tranquilos. A gente já sabe que aquela fase passa. Então, por exemplo, eu tive muito mais dificuldade com disquesia, cólica com a minha segunda filha. Tá. E mesmo assim, eu tive um puerpério muito mais tranquilo do que a da primeira. Perfeito. Tudo bem que a primeira veio na pandemia, tiveram outras questões que influenciaram o puerpério ser mais difícil. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas dificuldades ali no início, eu tive muito mais leveza. E aí, a gente não sabe o que é causa e consequência. Mas foi uma bebê que dormiu muito melhor.
Perfeito. E a gente passou também por a PLV, né? Você sabe disso, né, na Sim. nossa história. E como que a mãe ela consegue identificar de repente uma alergia como essa num hábito de sono do bebê? É possível? O APLV, ou, por exemplo, a doença do refluxo, que são inclusive duas condições que se interpõem muito, são condições que podem piorar o sono do bebê, Tá. né? Porque são condições que vão dar mais cólica, mais desconforto, o bebê, consequentemente, vai ficar mais irritado. Uhum. São diagnósticos difíceis, não são diagnósticos fáceis, e que geralmente eles vão ser feitos ali por volta de 2, 3 meses de idade. Então, claro, em alguns casos a gente consegue fazer o diagnóstico antes de 2 meses, ali com 1 mês e meio. Mas pensa, você já está nesse turbilhão todo e ainda tem 1 mês para você é muita coisa, então fica parecendo que é um diagnóstico, tipo, nossa, mas demorou para descobrir. Mas não é que demorou, faz parte mesmo do processo. Mas sim, são condições que podem influenciar pelo desconforto do bebê. Então ele vai ter mais dor, vai ter mais desconforto. Perfeito. E você é especialista também em nutrição do bebê, né? Isso. E Nutrição nutrição infantil. Perfeito. Falando mais dessa parte infantil agora, até que ponto a nutrição dessa criança ela tem influência no sono? É um pouco daquilo que a gente falou, né? O bebê, ele tem uma necessidade de consumo energético, e a criança também, que a gente precisa distribuir isso em 24 horas. Então, um bebê e uma criança bem alimentado ali de dia não vai ter necessidade de se alimentar à noite. Assim, ou menos necessidade, né, de se alimentar à noite. Mas tem também a questão, por exemplo, da qualidade nutricional. Então, por exemplo, pensando nas criancinhas maiores, a gente já sabe hoje em dia que o açúcar, ele é um neuroestimulante. Então, se eu tenho uma criança com alto consumo de açúcar durante o dia, é a mesma coisa da tela, essa criança vai ficar mais agitada, essa criança tende a ter um sono de qualidade pior. Ou, por exemplo, uma criança que come pouca fibra, muito carboidrato simples, é uma criança mais constipada, Tá. ela vai ter mais desconforto gastrointestinal, abdominal, porque a constipação leva a dor abdominal, então ela também vai dormir pior. Alguns alimentos, eles são naturalmente relaxantes. Tá. Um deles é o leite. Olha. Então, por exemplo, o leite, tanto materno quanto o leite mesmo de vaca, ele tem propriedades que levam ao relaxamento. Não tem aquela história que diz, vou tomar um leitinho ali Pra quentinho à noite para poder dormir bem? Uhum. É real isso. Então, alguns alimentos, inclusive, podem nos ajudar. A banana, por exemplo, Nossa. é um outro alimento também que tem componentes que nos ajudam no relaxamento. Então, a gente pode também usar isso aí, a canela e tudo mais. Uhum. Uma coisa que eu percebo também, falando da Lia, que já tem 3 anos e pouco, se eu pegar um dia dela, assim, que ela brincou bastante, que ela teve uma atividade física bem intensa, isso acaba ajudando, né? Claro que se eu privar ela da soneca. Então a gente faz um dia ali cheio de atividades, o Dia das Crianças foi agora, faz pouco tempo, ela brincou o dia todo. E eu percebo que à noite, assim, ela, de fato, ela desmaia, assim. Isso acho que é uma outra coisa a se pensar, A né? gente também é assim, né? Pois é. Então, assim, a gente tem duas questões. Tem que ter muito cuidado com esse excesso de atividade física no final do dia, né? Porque aí pode estimular demais. Então, geralmente o pessoal fala, à noite não é hora de você fazer corrida, academia, essas coisas assim. Contudo, o sono, a gente fala muito da melatonina, né? Sim. Melatonina, 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 mas a gente esquece que tem a adenosina. A adenosina é um outro componente que a gente precisa ter para adormecer bem. Como que a gente produz isso? Com cansaço. Sim. Então, à medida que a gente vai gastando energia ao longo do dia, a gente vai aumentando a adenosina, e é isso que o pessoal fala de pressão de sono. Então, eu vou subindo ali o meu gasto energético, liberando a adenosina, para quem aí é da área de saúde vai lembrar do ATP, e aí vou liberando. Isso ali no cérebro gera uma pressão de sono X, Tá. que é o que me dá aquele cansaço, tipo, nossa, que sono. E aí você apaga, aí você dorme, tá? A criança pequena, ela tem menos tolerância a essa pressão de sono, por isso que ela dorme, tem maior necessidade de soneca do que a gente, tá? Mas se você não tem esse gasto energético devido ao longo do dia, você não tem a pressão de sono devida para manter esse sono mais profundo, por mais tempo e tudo mais. Tá. E falando um pouco de mim, assim, uma das coisas que me atrapalha dormir, agora, graças a Deus, eu tô numa fase boa, mas é a ansiedade. E eu acho que todo adulto também, se ele tiver num período muito ansioso, isso acaba, né, prejudicando a questão do sono, né? A criança, ela também fica ansiosa? Fica. E aí, a ansiedade, Gui, é legal você ter tocado nesse assunto, não que a ansiedade seja legal, porque ela tem aquele mesmo efeito da tela,
Tá? Aquele mesmo efeito da privação de sono. Ela te liga um alerta. O que é ansiedade? É preocupação. Eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver aquilo. Ai, meu Deus, e se acontecer aquilo? Então ela te liga um alerta. A tela te liga um alerta. A privação de sono te liga um alerta. Então ela tem o mesmo efeito do que essas outras coisas que a gente comentou, que é o aumento do cortisol. Mas sim, existe ansiedade na infância e infelizmente ela está cada vez maior, cada vez mais frequente, né? Tem sim, pode ter relação com telas, mas não só apenas com isso, pode ter a ver também com o nosso estilo de vida. Hoje em dia a gente está querendo hiperperformance das crianças, né? Então é aquela criança com uma agenda de adulto. Então tipo, tem escola, tem inglês, tem balé, tem piano, tem natação, tem jiu-jitsu, tem... E aí aquela agenda que não para, a criança não tem um momento de tédio, ela não tem um momento de pensamento livre, pensamento de criação, um momento de brincar livre. Ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais pilhada. Perfeito. E sonambulismo, tem criança também? Tem. O sonambulismo propriamente dito, ele é menos comum em crianças pequenas. Ele é mais comum após os 7, 8 anos. Mas o sonambulismo... ele faz parte de um conjunto de transtornos do sono que a gente chama de parassonia. Então, na criança pequenininha, o mais comum é o despertar confusional ou terror noturno. Perfeito. Então, a criança que tem o despertar confusional ou terror noturno tem maior chance de ter sonambulismo quando maiorzinho, porque são todos grupos de um mesmo espectro de transtorno do sono. E agora falando, Eveline, de crianças de pais separados, assim, eu imagino que deva ser um desafio um pouco maior, né? Se você falou que um dos pilares do sono ou do bom sono da criança é exatamente a rotina, quando ela vai em casas diferentes, rotinas diferentes ali, eu imagino que isso deva atrapalhar muito, né? Atrapalha, mas é aquilo que eu comentei lá no início sobre a pediatria. As crianças, elas nos surpreendem muito. Então, elas conseguem se adaptar a ambientes diferentes de maneira muito fácil e entender que na casa do papai acontece de um jeito, na casa da mamãe acontece de outro, assim como na escola acontece de um jeito e em casa de outra. Não é incomum a família falar, olha, meio de semana a rotina é essa, final de semana a rotina é essa. Mas eu preciso que os dois pais estejam comprometidos, né? Que ambos os genitores, ambos os cuidadores estejam comprometidos a tentar manter não necessariamente a mesma rotina, mas uma constância, uma lógica aí nesses dois ambientes. Sobre a parassonia, então sobre o terror noturno e sobre o despertar confusional, são queixas muito comuns na primeira infância. Então é legal a gente tentar diferenciar o que é o terror noturno, despertar confusional e um pesadelo, por exemplo. Entendi. Então, por exemplo, uma família às vezes vem queixando, falando, né? Nossa, ele acorda chorando, desesperado à noite, eu não sei o que está acontecendo, o que está fazendo. Então, geralmente uma criança ali por volta de 2, 3 anos de idade. O que é importante a gente saber? Na primeira metade do sono, se a gente tem um sono saudável, na primeira metade do sono a gente tem um sono mais profundo, que é o que a gente chama de sono não REM. Então é aquele sono que cai um trovão, que tem uma batida na frente da tua casa de carro e você não vai ouvir. A segunda metade de sono, ela tem um sono que é o sono REM, um sono mais superficial. E é aquele sono que a gente acorda com muito mais facilidade. Tanto para fazer um xixi, por frio, por barulho, pelo que quer que seja. Então é muito mais comum a gente despertar por volta de 2, 3 horas da manhã do que despertar por volta de 11 horas da noite. O que isso interfere na diferenciação de pesadelo e parassonia? Os pesadelos, eles são sonhos. E a gente sonha no sono REM, no sonho superficial. Então, os pesadelos são mais comuns na segunda metade da noite da criança. Então, aquela criança que chora muito assustada na segunda metade da noite. E essa criança, ela acorda às vezes falando o que aconteceu, e ela acorda pedindo pela mamãe e pelo papai. Você chega lá, ela te abraça, ela conversa, ou ela se acalma, tá? Então, isso geralmente são pesadelos. O despertar confusional e o terror noturno, eles são característicos do sono não REM, do sono profundo. Não é sonho, não é pesadelo. A criança não acorda. A criança, ela senta, ela grita, parece que ela está desesperada, por isso o nome terror noturno, mas ela está dormindo.
Ela não está te vendo. Você vai chegar lá, é como se você não tivesse. Inclusive, a minha orientação é, olha, não encosta na criança, só chama por ela. Uhum. A criança não vai virar o rosto. Então, por exemplo, se eu sou a criança, eu tô aqui berrando, você chega e me chama, eu não vou fazer isso. Porque a criança, quando tá acordada, ela vai em direção ao pai ou à mãe. Uhum. Eu não vou, eu tô ali em outro momento. Tá. E a gente não deve intervir, a gente não deve pegar essa criança, não deve tentar acalmar, porque isso prolonga o processo. A criança não vai morrer, não vai fazer mal, aquela história do sonambulista, né? Do sonâmbulo, né? Tipo, você não pode mexer com o sonâmbulo, senão ele morre. Não existe, mas você prolonga o episódio, tá? Como se a criança ficasse presa. Apesar de muito desesperador, o que eu tento acalmar os pais é, a criança não lembra de nada disso. Tá. Isso não traz trauma, ela não lembra, isso não atrapalha a qualidade de sono. Ela chega no dia seguinte descansada. Uhum. Diferente do pesadelo, que pode trazer uma piora do sono, porque a criança não consegue voltar a dormir, acorda de manhã, ou às vezes lembra, ou como tivesse dormindo mal, a parassonia não. A parassonia, a criança acorda descansada como se nada tivesse acontecido durante a noite. Os pais que ficam apavorados. Sim. E dias mais agitados, para criança que tem a predisposição, um dia, por exemplo, como você citou o dia da Lia, que é um dia, né, dia das crianças, brincou, pulou, não fez soneca. Se a criança tem a predisposição de ter terror noturno, é essa noite que ela vai ter. Então aí você tem um aumento do risco de parassonia. Por exemplo, uma criança, filha de uma amiga, na época que ela começou a parar de fazer soneca, vieram os despertares confusionais. E aí eu falei, olha, é isso que está acontecendo. Aí ela conseguiu ajustar a rotina, ele voltou a fazer uma sonequinha ali curtinha, melhorou. E a diferença do despertar confusional pro terror noturno é que o terror noturno, eu vou ter uma criança que, se eu vê-la, ela vai estar vermelha, com a bochecha, como se ela estivesse fugindo mesmo, correndo. Sabe aquele luta ou fuga? Sei. Como se ela estivesse fugindo de um predador. Então o coraçãozinho acelera, ela sua de desespero, de tensão mesmo ali. Tá. No caso do despertar confusional, não. Eu não tenho essa descarga de adrenalina. Perfeito. Eu tenho o choro, mas eu não tenho a descarga de adrenalina. Ótimo. Eu tenho lembrança muito remota, assim, de criança, quando alguém me contava alguma história que tinha um teor meio de terror ali, ou se eu visse algum filme, alguma coisa assim, isso me ajudava a ter pesadelo, né? Isso tem relação mesmo? Ou... Tem, porque na verdade o que são os sonhos? É o seu cérebro lançando ali coisas do seu dia a dia. Tá. Então, se você teve contato com coisas assustadoras, isso pode aparecer nesse momento. Mas ele está relacionado a uma memória recente, então? Não necessariamente. Pode ter. É mais comum estar relacionado à memória recente, mas pode estar relacionado a memórias mais antigas também. Ô Eveline, então o que o pai e uma mãe ele pode esperar de um sono ideal de um bebê recém-nascido, assim? Então, vamos lá. A fisiologia, que a gente chama de fisiologia, é o padrão normal do funcionamento do organismo, tá? Então, a fisiologia de um sono de um recém-nascido é muito diferente da nossa. O sono, ele funciona em ciclos. Então, geralmente, esse ciclo a gente adormece, vai aprofundando o sono, aí a gente vai superficializando o sono, tem o que a gente chama de breve despertar, que ocorre na transição de um ciclo para o outro, e a gente continua, se aprofunda e por aí vai. O nosso ciclo, ele tem de 90 a 120 minutos em média. Então, 1h30, 2 horas. Um ciclo de um recém-nascido é 40, 50 minutos. Nossa. Então, aquela história tipo, nossa, dorme super bem. Então, aprofundou aquele primeira metade do sono ali, é um sono mais profundo. Então, aprofundou o sono ali, estica 2, 3 horinhas e depois, nossa, doutora, depois acorda de hora em hora. Por quê? Porque está acordando na transição dos ciclos. Esse bebê não sabe voltar a dormir sozinho, ele não tem autonomia, ele só aprendeu a dormir de um jeito X. Então, em todo breve despertar, ele vai demandar aquilo que ele precisou para iniciar o sono lá atrás. Ótimo. Então, por isso explica esse picadinho da madrugada, por causa do ciclo curtinho do recém-nascido. E as sonecas é a mesma coisa. Então, doutora, só faz soneca de 40, 50 minutos. Se tá de 40, 50 minutos, ótimo. Ele tá completando um ciclo. Tá. Agora, se tá 20 minutos, esse bebê não fez um ciclo de sono completo. Tá. Então, essa soneca não foi satisfatória. Então, Tá. é uma soneca que a gente fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Tá. O nosso sonho como mães e pais é que esse bebê emende pelo menos 2 ciclos. 1h30 de soneca. Ótimo. Nossa, melhor dos mundos. E que na madrugada esse bebê consiga emendar mais ciclos
e não demande tanto. Entenda, não é que esse bebê não vai ter os breves despertares, porque nós também temos. Sim. Só que a gente tem os breves despertares e não percebe. Por quê? Porque nós sabemos dormir, então a gente emenda um ciclo no outro naturalmente. Só que o recém-nascido não. Tá. O que a gente espera, o que a gente torce é para que ele demande menos durante esses despertares. Então que ele consiga emendar mais os ciclos. Mas se você é né, gestante, vai ser pai ou mãe pela primeira vez, não espere que seu bebê vá dormir às 7 e acordar às 7 horas da manhã. Isso não vai acontecer. Tá. Não é saudável, não é natural de um recém-nascido fazer isso. Ele precisa, até por questão de hipoglicemia, mamar. Então aquilo que a gente conversou de acordar de 3 em 3 horas, eu não preciso ir lá e acordar aquele bebê, salvo exceções, mas ele vai acordar, ele vai demandar, porque ele precisa mamar. E isso é até mesmo adaptativo. É saudável, garante a vida desse bebê. Sim. Tanto, Gui, que prematuros acordam mais. Nossa. Prematuros têm ciclos mais curtos e eles aprofundam menos o sono. E tem isso também da diferença, tá? Nós temos uma média aí de 80% do nosso sono noturno em sono profundo, em sono não REM. Um recém-nascido tem 50%, 60%. Tá. Então ele desperta com muito mais facilidade. Né? Então pensa assim, um recém-nascido que demanda da sua ajuda. Então qualquer coisa errada com ele, ele tem que chorar para te acordar. Mas para ele perceber que tá errado, o sono dele é mais superficial do que o nosso. E aí, um prematuro, ele tem cerca de 70% de sono superficial. Então, 30% é sono profundo. Então, ele acorda com muito mais frequência, até para garantir a vida. É uma forma dele se manter vivo, tá? Então, é esperado que os recém-nascidos despertem na madrugada. Quantas vezes vai ser? Aí vai depender de inúmeros fatores. Vai depender da biologia desse bebê, se ele tá mamando bem de dia, isso não depende se é fórmula ou leite materno. Isso vai depender de como esse bebê adormece, né? Se ele consegue voltar a dormir sozinho, ou se ele sempre demanda um dos genitores. Vai depender se esse bebê é prematuro ou não, vai depender se esse bebê tem cólica, se esse bebê tem disquesia, se esse bebê tem APLV ou doença do refluxo, ou se ele é um pouquinho maior, tá nascendo um dente, tá? Então isso vai interferir, tá? Mas eu acho que é importante a gente pensar, principalmente para quem tá se preparando aí para a chegada de um bebê, que esse bebê não vai dormir igual a gente. Perfeito. Então nós vamos ter uma noite picada, que a gente não tá acostumado a ter. Mas a gente já se acostuma, né? Ali depois de umas semaninhas, parece que o corpo entra no eixo e se mantém ali mais ou menos estável, a gente consegue lidar bem com o nosso dia. É importante essa ciência, né? Eu não sabia que o sono, o fato dele ser picado, na verdade, é um mecanismo de defesa, né? Para ele se alimentar, para ele se despertar de um eventual perigo, assim. Exatamente. E os pais terem essa noção, eu acho que ajuda a passar por esse momento de uma forma mais leve. Saber que isso, lógico, a gente sempre quer melhorar, mas é normal, né? No final das contas. Faz parte do desenvolvimento neurológico de um bebê. Ótimo. E eu não sabia também que a gente despertava. Porque eu tinha percepção assim, poxa, eu dormi a noite inteira, fiz um sono só. Isso não existe, então. Não existe. Nossa. Por exemplo, você, Jéssica, quem é casado, consegue perceber às vezes que deu aquela mexida, mudou de posição. Isso acontece nos breves despertares. Ah, perfeito. Entende? Quando a gente superficializa. Ou se a bexiga tá cheia, é a hora que a gente vai perceber que precisa fazer um xixi ali na madrugada. Perfeito. Tá? Então, todos nós temos breves despertares. Não existe essa história de um sonão só durante a noite. Interessante. Você comentou das gestantes também. Até que ponto é importante para elas buscar essa informação antes de ter esse bebê? Gui, é o melhor momento. Sério? O melhor momento pra gente buscar informação. Por quê? Porque quando o bebê nasce, a gente já tem tanta coisa para lidar que não convém a gente ficar se enchendo de coisinhas naquelas primeiras semanas de vida do neném. Eu fiz isso e foi péssimo para mim. Tá. Então, quando a minha primeira filha nasceu, eu comecei a entrar naquele looping, tipo, ai meu Deus, porque ela tinha baixa demanda de sono. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. E olha que eu já tinha estudado livros, já tinha visto curso. E eu lembro direitinho, ela tinha 3 semanas. Eu sentei na frente do computador e falei, vou maratonar esse curso e ela vai dormir. Só me causou mais ansiedade, só me causou mais estresse, porque você fala, nossa, eu tô fazendo tudo, mas não funciona. Então eu sou uma mãe ruim, então não sei o que tem. Então quando a gente se prepara antes e entende
o que é realmente normal, Tá. e não essas propostas milagrosas que estão por aí, entende que a gente vai acordar à noite, que esse bebê vai ter demanda, e que tá tudo bem você acolher o seu bebê, Uhum. que nesse início o bebê vai precisar, às vezes, fazer sonecas num sling, num canguru, porque ele vai demandar esse contato, e Uhum. que isso faz parte, que a amamentação é o principal, o que a gente deve focar nesse início, e não simplesmente ficar criando trocentas coisas na rotina do bebê. Isso traz uma leveza para os pais. Então, é o melhor momento da gente consumir orientações de qualidade, sem extremismos, sobre o sono do bebê. É na gestação, principalmente ali por volta de 30, 32 semanas, Uhum. né? Quando você ainda tá com a cabeça boa para Exato. pensar nessas coisas. Mas faz sentido mesmo, porque assim, a gente não buscou essa ajuda na época, e eu me lembro que quando a Lia nasceu, a Jéssica passou, como toda mãe passa, pelo Uhum. puerpério, que é aquela bomba de hormônio, né? Você me corrija se eu estiver enganado. É isso mesmo. E eu acho que ela não tá no momento propício para buscar informação, para aprender, para tentar uma técnica diferente. Ela tá inundada por hormônio ali. Então, Isso. assim, eu acho que buscar essa informação na gestação, que é o momento que você ainda tá sem aquela loucura de uma nova rotina, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o melhor momento. E no puerpério, eu costumo falar, olha, agora é o momento de você se conectar com seu bebê. Você vai sim usar todo aquele conhecimento que você já adquiriu, mas o principal é você garantir, você estar atento ao seu bebê, você conhecer seu bebê, você entender quem ele é, qual é a demanda dele, como você, né? Realmente um momento de conexão, de aprendizado, de conhecimento, né? Foi muito bonito essa semana, a bebê de 3 meses que eu atendi, a mãe falou, ai, tá tão gostoso porque agora eu entendo o que ela quer me dizer, né? Entendi. Eu entendo o chorinho dela, eu entendo que se ela fez aquele barulhinho diferente é porque ela quer uma massagenzinha. Então, esse início ele é desafiador, né? Oi, Feline, a gente já tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Pessoal que quiser te achar, onde esse pessoal te acha? Atualmente eu atendo na Clínica Harmonize, que fica na rua Visconde de Inhaúma, número 1241. O WhatsApp é 16 99701 6480. Então lembrar, né, eu faço os atendimentos específicos para sono, então se alguém estiver tendo essa dificuldade, pode me procurar, mesmo que a criança, né, o bebê já tenha aí 6 meses, 1 ano, né, 2 anos, mas também faço atendimento de acompanhamento dessas crianças, né, então às vezes quando é meu paciente, esse assunto de sono ele vai sendo diluído à medida que a criança vai crescendo, então a gente vai trazendo dicas, pontos de atenção, de acordo com o desenvolvimento de cada fase, né? Então, de acordo com o desenvolvimento daquela criança, daquele bebê, a gente vai colocando isso ao longo das nossas consultas. Então, faz parte do meu acompanhamento também pediátrico de puericultura. Muito bom. Até que idade normalmente vai esse acompanhamento, Eveline? O pediátrico? É. Até a adolescência. Ah, tá. Lembrando que lá, junto comigo na Harmonize, a gente tem a doutora Mariana Bueno, ela é especialista em adolescência, então geralmente os meus pacientes ali por volta de 12, 13 anos, ela já começa a acompanhar, tem um ou outro que acaba querendo ficar e aí a gente acompanha, claro, né, mas a criança e o adolescente, eles são foco de atuação do pediatra, e não pode, é muito comum, né, ali no inicinho, tem aquelas consultas de rotina e depois, tá saudável, não precisa ir no pediatra, mas precisa. Sim. Não pode deixar de ir pelo menos uma vez ao ano, né? Após 4 anos, essa rotina costuma ficar mais espaçada mesmo, mas para que a gente realmente tenha esse olhar como um todo para a criança, tudo aquilo que a gente falou, manejo de risco de ansiedade, tela, alimentação, convívio social, escola, atividades extras, sono dessa criança que está crescendo, se essa criança está desenvolvendo em sua plenitude, porque como eu comentei lá no inicinho, o foco do pediatra é que essa criança vá se desenvolvendo, vá crescendo, de maneira que na vida adulta ela não tenha que lidar precocemente com uma hipertensão, com um diabetes, com um câncer. Então a nossa ideia é realmente prevenir o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Porque as transmissíveis a gente tem as vacinas, é o que dá pra gente fazer, mas essas outras, que são a principal causa de mortalidade hoje na vida adulta, né? As doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, as doenças autoimunes e os cânceres, muitas delas são preveníveis com bons hábitos, e esses bons hábitos começam na infância. Muito bom. Por isso a importância do acompanhamento pediátrico adequado. Muito bom, Eveline, obrigado, viu, por ter aceitado agradeço. o convite. A gente sabe da sua agenda como é que é, né, essa loucura, mas ter se disponibilizado e vir aqui e trazer essa informação de relevância para pais e mães aí, acho que vai fazer toda a diferença, viu? Obrigado. O prazer foi todo meu.